O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. E então Jesus pediu a Pedro e João: vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse: fiquem de olhos abertos, quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com os seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar. Agora dá uma pausa aí. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar. Olha as características da sala, tá bom? Aqui, espaçosa, limpa e arrumada. Será que a gente pode juntos falar? Espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes ao longo dos últimos 30 anos eu vivi um momento como este, que é o momento onde a gente relembra o que Jesus pediu que nós relembrássemos. Mas eu confesso a você que somente hoje eu me dei conta de um detalhe que ao longo de 30 anos tem me passado. Porque o meu foco, quando eu leio esse evento, como é típico de uma pessoa com os sentidos e a sensibilidade um pouco embotada para detalhes, né? Eu não sou uma pessoa assim de muitos detalhes, de entrar na casa como um amigo que eu tenho aqui, que entra na casa e vê o quadro ali um pouco fora do lugar, ele vai lá e arruma discretamente. Aliás, dois amigos que eu tenho aqui que se completam muito nesse aspecto. Eu não sou assim, eu não consigo muitas vezes olhar o detalhe, a pintura da parede e tal, jeito de ser, e talvez por causa disso eu não tenha observado nesse texto o lugar onde Jesus pediu que essa ceia se realizasse. Aliás, esse relato está cheio de novidades, né? Os discípulos perguntam a ele onde iriam fazer isso. Denise, eu acho que eu posso ir para essa, né? Os discípulos dizem onde iriam fazer isso. E olha o que ele diz: fiquem tranquilos, vão numa cidade. E quando um homem que sair... Alguém lembra o que o homem trazia? Que objeto? Alguém lembra? Quando o homem trouxer um jarro de água, é essa pessoa com quem você vai conversar. E estava fácil, porque você lembra numa sociedade predominantemente patriarcal, masculina, machista, esse tipo de afazer doméstico era próprio de quem? Das mulheres. Então ficava muito fácil você entrar numa cidade e identificar quem você iria falar, porque era muito improvável que um homem fosse encontrado carregando um jarro na cabeça. Tarefa tipicamente das mulheres. Ele encontra, os discípulos encontram. E aí, curiosamente, o biógrafo Lucas vai lá e registra o seguinte: deixa eu falar um negócio com você. Eu preciso saber onde é que o meu mestre vai realizar a ceia. Vem aqui, segundo andar. E aí, pela primeira vez, eu pelo menos, me dei conta de que foi muito importante para o biógrafo de Jesus descrever as características do lugar onde a coisa aconteceu. Seria mais ou menos assim: você sai para encontrar uma pessoa que é sua amiga há muito tempo. E aí você passa um dia maravilhoso com ela. E daí eu pergunto para você: como é que foi o encontro? E você diz: que maravilha reencontrar essa minha amiga depois de tanto tempo. E eu começo a perguntar: foi onde? E você começa a me descrever o lugar. E eu digo: mas me descreve as paredes.
Me descreve o local onde você simplesmente fez isso. Dá a sensação de que essa descrição dos aspectos físicos do local, ela é menor do que o que aconteceu. Mas aqui nesse texto, hoje, eu digo a vocês, aqui nesse texto, hoje me tocou profundamente essa descrição de que Jesus faz a ceia numa sala. Alguém lembra quais são as características? Espaçosa, limpa e arrumada. Me permita, e se essa sala, se essas características dessa sala, e se essas características forem uma mensagem, forem uma maneira de Jesus dizer para a gente o que Ele quer fazer dentro da nossa vida? E se essa sala, ao invés de ser somente uma sala física, for uma analogia para o nosso coração, e assim como essa sala física foi espaçosa, limpa e organizada, e Jesus aparece ali, e se a obra, a presença de Jesus no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, fosse nos levar para ser uma pessoa cujo interior é espaçoso, é limpo e organizado e arrumado. Gente, primeiro, quem aqui nunca passou por uma situação de estreiteza? Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes, na nossa vida, a gente vive uma situação onde o espaço diminui e as coisas se estreitam na nossa existência. Tem até uma gíria, me parece, enfim, onde a pessoa diz assim, para falar do momento difícil que está passando, ela diz: eu estou passando por um enorme estreito. Quando que a vida da gente estreita? Quando que a gente, o espaço diminui? Há duas circunstâncias onde isso acontece. A primeira é quando você está dentro de uma estrutura, você muda, mas a estrutura não muda. E pensa essa estrutura do jeito que você quiser. Você está dentro de um determinado contexto, dentro de um sistema familiar, você mudou, mas o sistema familiar não mudou. E você fica, de alguma maneira, sufocado ou sufocada por dinâmicas que já não te fazem mais bem. E aí, é como se você estivesse usando uma camisa que não cabe mais em você. Há situações na vida que a gente passa por estreitos, que a gente estreita, que a gente vive essa estreiteza dentro de nós, é quando a gente muda e aquilo que está ao nosso redor não mudou. Vocês lembram de uma cena de um cara chamado Davi que ia lutar com um gigante? Alguém lembra? Chamado Golias. E você lembra que para enfrentar Golias, você lembra o que os pares de Davi ofereceu a ele? Porque nós estamos falando de uma batalha, de uma guerra, e Davi, um garoto muito pouco preparado, tinha um gigante com uma armadura. Vocês lembram o que as pessoas que disseram assim: tá bom, você vai enfrentar o gigante? Então parei que eu tenho um artefato para te dar. Alguém lembra? Deram a ele uma armadura. E Davi vestiu a armadura. Só que quando ele foi se movimentar, ele perdeu a espontaneidade, ele perdeu o reflexo do movimento, porque a armadura que parecia lhe proteger e lhe dar segurança, era ao mesmo tempo a gaiola na qual ele vivia. E aí, Davi jogou a armadura para fora, como se dissesse: essa armadura me coloca numa certa estreiteza, eu não tenho espaço para me mover espontaneamente, eu não tenho espaço para ser quem eu sou. Gente, e isso é estreito. E se teve uma pessoa que vivenciou a enorme opressão para não ser quem foi Jesus Cristo, porque ele recebeu as mais profundas agressividades para que ele não fosse aquilo que ele era. E aí ele diz: eu vou celebrar a minha ceia num lugar espaçoso.
Há momentos na nossa vida, quando a gente muda e o entorno não muda, isso causa estreiteza. Agora, há momentos na nossa vida, quando a gente tem que tomar determinadas decisões. Vou te dizer, toda decisão, em algum momento, ela causa angústia. E você sabe o que é angústia? Quando tem duas forças dentro de nós, uma para cá, outra para lá. E essa sensação de angústia que nos leva a sufocar. Por quê? Porque o lugar está muito apertado, as opções são muito apertadas, e se elas forem radicais, aí sim que a gente se sente mais angustiado ainda. Gente, por favor, eu não sei o quanto você se identifica com isso, mas eu queria do fundo do meu coração desejar para mim e para você, que seja qual for a estreiteza que eu e você estejamos passando, que a presença de Jesus nos ajude a abrir espaço na nossa vida, amém? Não de uma maneira intempestiva, não de maneira infantil, mas que essa presença suave vá abrindo portas e janelas e que novos ares entrem e nos ajude a respirar e sair do lugar estreito. Posso ouvir um aleluia, irmãos? É isso, a ceia foi celebrada num lugar espaçoso. Eu acho que é isso que Jesus quer trazer para a nossa vida, espaço. Mas o lugar também era limpo. Atenção, galera do transtorno obsessivo compulsivo, cuidado, disse, então quer dizer que passaram um pano ali, não, limpo. Em que sentido a sala era limpa? Era limpa porque alguém limpou, porque alguém foi lá e deu conta do recado, limpou, tirou a sujeira, removeu a sujeira, teve o cuidado de jogar água, passar pano e remover as sujeiras mais superficiais e as sujeiras mais profundas. Gente, quanta coisa a gente carrega dentro de nós que merece uma maravilhosa faxina, não é verdade? A memória da gente é feita de gavetas. Se a gente pensa a memória como um bloco monolítico, não, a memória tem uma porção de gavetas. E essas gavetas a gente vai jogando inconscientemente, não é um processo consciente onde eu jogo, não. A gente vai absorvendo, a gente vai jogando. Tudo que a gente vive na existência vira material psíquico dentro de nós, vira alguma coisa dentro de nós, qualquer coisa, o sorriso que nos faltou ali na infância, a rejeição que tivemos, ou o amor que tivemos, ou o abraço que tivemos, tudo isso se transforma, vem para dentro da nossa gaveta. E essas muitas gavetas, elas são várias, a gente conhece algumas delas, outras não. Agora, posso dizer um negócio para você? Eu e você carregamos enorme bagagem, enorme sujeira, uma porção de memórias que a gente deveria se livrar delas, uma porção de frases que nos foram ditas que a gente deveria jogar fora. Eu me lembro uma vez que uma psicóloga amiga minha fez uma dinâmica num grupo, e eu participei do grupo, e a dinâmica foi simplesmente fantástica. Ela pegou uma porção de frases que costumeiramente a gente ouve dos nossos pais e a gente diz aos nossos filhos, e ela disse assim, essa frase aqui tem essa caixa, essa você vai jogar aqui na caixa, e essa frase aqui você vai jogar fora. Cara, e as frases eram incríveis. Eu mesmo chorei, e eu só vi gente chorando, pegando a frase que me foi dada e jogando literalmente fora. Eu quero dizer um negócio para mim e para você. Há coisas que a gente guarda dentro de nós que nos deixa parado no mesmo lugar. E é preciso abrir essas gavetas e é preciso limpá-las. Eu não sei se tem alguém aqui entre nós que gosta de fazer mudança mesmo, mudar de uma casa para outra, empacotar aquilo tudo e levar para outro lugar. Alguém gosta disso assim, tipo assim, entre um dia de praia maneiro, aí agora beleza, entre ir para a praia ou entre fazer alguma coisa, eu prefiro uma mudança. Se você levantar a mão, eu quero te pedir, o pastor Davi vai orar por você ao final do então, observe o seguinte. Eu estava assistindo uma série e a pessoa disse o seguinte: eu não sei para que tem cadeia nesse país, basta para toda pessoa que cometeu um crime, a gente fazer com que ela faça uma mudança num dia. Eu achei essa coisa bem exagerada, mas só para mostrar o horror de fazer a mudança. Só tem que todas as vezes que a gente muda, a gente tem que lidar com as gavetas, a gente tem que lidar com as caixas, a gente tem que lidar com as coisas que a gente vai dizer, eu preciso disso ou não. Pois bem, meus amigos, emocionados eu lhes digo, ali, eu lia hoje de manhã,
a Bíblia, e Jesus faz uma pergunta, depois da sua ressurreição, para os seus discípulos. Jesus olha para eles e diz assim: eu mandei vocês viajarem, não foi? Mas eu mandei vocês levarem só o essencial. Vocês fizeram isso? Meu Deus, que pergunta fabulosa. Eu enviei vocês na vida, mas eu pedi para vocês exercerem um ato profundo de discernimento do que você carrega. Aproveitando o Dia das Meninas, alô homens, eu e você fomos criados para não abrir as nossas gavetas. Eu e você fomos criados para não conversar do nosso luto, da nossa dor, não procurar terapia, não procurar ajuda. Eu e você fomos criados para isso. E a gente tem muitas gavetas. Alô, homens. Eu quero dizer que o homem Jesus Cristo celebrou a ceia num lugar espaçoso, limpo, porque as sujeiras foram removidas. Eu não sei o quanto você se identifica com isso, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu oro para que Jesus nos ajude a limpar as nossas gavetas. Posso ouvir um aleluia por isso? É um lugar organizado, espaçoso, é um lugar limpo e é um lugar arrumado. É um lugar arrumado. Frase lapidar: quer mudar o mundo? Arruma a tua cama todo dia. Frase lapidar: conta-me o estado da tua mesa e eu direi o estado da tua alma. Frase lapidar. Frase lapidar: organiza-te. Organiza-te. Enfrenta as tuas bagunças e se arruma. Às vezes, é mais fácil arrumar fora do que dentro. Beleza? Claro, mas eu quero te dizer o seguinte: quer um bom começo? Se tentar arrumar dentro já é difícil, quer um bom começo? Começa arrumando fora, porque esse ambiente de fora vai ter impacto interno. Arruma. E eu preciso me repetir aqui. Nós temos uma equivocada sensação de que Deus mora no céu. E o céu para a gente é um lugar que está lá em cima. Não, gente. O lugar onde Deus habita é aqui, no caos, na dor, nas tramas e nos dramas do nosso cotidiano. Não é isso que nos diz o livro de Gênesis? No princípio, e Deus habitava, e o Espírito se movia no meio do nada, no meio do caos. Enquanto a gente teima em separar Deus das enormes realidades caóticas do nosso cotidiano e da nossa vida, enquanto a gente faz isso, tenta fazer isso, Deus está nos dizendo: não, eu habito aí. E dizia, e o Espírito de Deus se move no caos. Só que tem a palavra, lá no original hebraico, dizia o seguinte: imagina você entrar num quarto todo bagunçado, e a cada movimento que você fizesse, magicamente as caixas do chão voltassem para os seus lugares. A ideia é que a presença de Deus na nossa vida, ela nos organiza, ela nos arruma, ela provoca harmonia. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. É fácil ou é difícil achar um lugar espaçoso, limpo, organizado? O que a gente tem de sobra? Lugares estreitos, sujos e desorganizados. Sabe por quê? Porque essa é uma tarefa grande demais para a gente. É por isso que a gente precisa de ajuda. É por isso que a gente precisa dessa presença maravilhosa, que realizou a sua ceia num lugar espaçoso, limpo e organizado.